Olá, meus amados, tudo bem com vocês? Que bom! Estamos novamente na mira da saúde para trazer a verdade que nos liberta. É muito bom sabermos que muitas pessoas estão compreendendo e ficando cada vez mais livres. Há alguns comentários de que as pessoas que estavam doentes com diagnóstico de câncer, mas por compenetrar na verdade e realmente o medo vai dissipando, já se passaram mais de 3 meses, mas cada vez mais firme. Quando ouço esse tipo de feedback, como a palavra, a verdade, verdadeiramente liberta da escravidão, do medo da morte. Isso é simplesmente uma maravilha. Já falamos muito sobre este assunto, né? Quem tem vida não teme a morte. E quem tem vida, por causa dos fenômenos de vida, tem saúde perfeita. Mesmo tendo saúde perfeita, pode ter doença? Claro. Porque o inimigo pode nos destruir depois de acusar a Deus e Deus permitindo, inimigo pode nos destruir. Mas por ter a plena convicção e a certeza da vida em Jesus Cristo, a doença não faz nenhuma mudança na jornada da vida eterna. Acho que vocês já estão compreendendo suficiente sobre este assunto. Então, tudo que o inimigo nos traz e que Deus permite, depois de nos fortalecer com a convicção, com a vida eterna, simplesmente nós vivemos este mundo da seguinte forma. O apóstolo Paulo, ao escrever a carta para Filipenses, no capítulo 3, verso 20, aqui ele mostra o seguinte: pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Vamos ler pausadamente esta afirmação de Paulo. É incrível. A nossa pátria está nos céus. Eu tenho passaporte brasileiro, porque sou naturalizado, então sou brasileiro pela naturalização. Mas como sou de origem da Coreia do Sul, minha naturalidade, então eu também tenho passaporte coreano. E com o passaporte coreano facilita muito, porque é o segundo passaporte mais, como diria assim, livre para visitar os países. São 192 países que com passaporte coreano pode entrar livremente. Primeiro passaporte que pode entrar mais países são 193 países. Passaporte do Japão. Coreia perde por um país. Então, ter passaporte coreano neste mundo tem
pouco mais vantagem do que passaporte brasileiro, porque tem menos restrições para visitar os países. Mas o que isso significa? Nada. Agora, ter passaporte do reino de Deus. Porque nossa pátria está nos céus. Assim que apóstolo Paulo tem convicção, nossa pátria está nos céus. Sua cidadania não é cidadania coreana, cidadania brasileira, cidadania americana dos Estados Unidos. Não, nada disto. Mas seu passaporte é do reino de Deus. E veja, o que Paulo fala? De onde? De onde? Dos céus, do reino de Deus, também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Uau! Você não está aguardando o Salvador, Jesus Cristo, neste mundo. Você está percebendo? Ah, mas a minha realidade não é eu estar neste mundo? Sim, sua realidade real é. Estou fazendo pleonasmo para poder tentar explicar disto. Mas quando você exerce a fé, olha só, quando você exerce a fé em Jesus Cristo, e você experimentou um novo nascimento, nasceu para a vida, então, onde você pertence? Quando você nasceu pela primeira vez, você pertenceu a este mundo. Eu, na Coreia do Sul, você, Brasil, ou outra pessoa, quem sabe, lá do Japão, outra pessoa, um dos países da Europa, enfim, cada um pertence a vários países deste mundo, todos mortais, corruptíveis. Agora, você conheceu a Jesus, conheceu o Pai que o enviou através do Espírito Santo. Essa é a parte fundamental do novo nascimento. Sem Espírito Santo, você pode nascer da água, mas se não nascer do Espírito Santo, simplesmente você torna-se um religioso e, mesmo depois do batismo, do novo nascimento, você nasce neste mundo, continua sendo brasileiro, continua sendo sul-coreano, continua sendo judeu, israelense, russo, da China, francês, enfim, continua sendo da cidadania deste mundo. Isso não é o novo nascimento que a Bíblia nos ensina. Sabe, no novo nascimento, sabe onde você nasce? Sabe qual é seu passaporte? Você nasce no reino de Deus. Isso que tem que ficar aqui na nossa mente. No novo nascimento, você nasce no reino de Deus. Você é imortal. Você é recriado.
Esse é um evangelho extraordinário, meus amados. E você aguarda no reino de Deus o seu Salvador, Jesus Cristo. Isto é, você já está desfrutando do reino de Deus. Você, pela fé, olha o autor e consumador da fé, Jesus. Ainda não estamos vendo Jesus face a face, mas somente pela fé você vê face a face. Mas será uma realidade. Como? Olhar como os discípulos olharam, tocaram Jesus depois da ressurreição. Você e eu também teremos momento onde vamos prostrar diante dos pés de Jesus, abraçar. Mas enquanto isso não aconteceu ainda, onde você está vivendo? No reino de Deus, aqui na terra, pela fé. Não é maravilhoso? Nada deste mundo pode nos afetar. Nada. Nada de privação, nada de perigo. Perigo é real, mas isso não tem como trazer algum dano para a minha e sua vida, porque nós estamos no reino de Deus, somos cidadão do reino de Deus, temos a vida eterna, a nossa vida é imortal porque fomos recriados à imagem e à semelhança de Deus. E o único que então fica totalmente insatisfeito e cada momento tenta colocar na nossa mente de que nós não somos do reino de Deus, não, nossa cidadania não é céu, através de provações, tentações. Satanás faz intensamente para aqueles que têm convicção de que nossa cidadania é do céu. Meus amados, nascer de novo para a imortalidade é nascer no reino de Deus. E aguarda o nosso Salvador, Jesus Cristo. E que ele faz, no próximo verso, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória. Ainda hoje, embora pertencemos no reino de Deus, nosso corpo é de humilhação, porque Satanás nos humilha. Mas, quando Jesus vier, nós seremos transformados igual ao seu corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder. Meus amados, isso não nos traz um tremendo conforto, uma alegria
não tem como expressar. Gratidão, a paz, o verdadeiro descanso. Então, meus amados, é realmente uma necessidade de que cada um de nós devemos nascer de novo. Eu sei que muitos de vocês nasceram de novo, experimentaram um novo nascimento religiosamente. Mas nascer de novo verdadeiramente segundo o que a Bíblia, o que Jesus nos apresenta. Jesus falou para Nicodemos. Nós podemos ver esta conversa com Jesus, entre Jesus e Nicodemos em João capítulo 3, verso 3. Jesus diz: em verdade te digo que, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E aí, ele afirma, respondendo de novo à pergunta, como nascer de novo? Verso 5, em verdade te digo, quem não nascer da água, quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Muito bom. Jesus apresenta de que forma nós podemos nascer de novo. Nascer da água e do Espírito Santo, para entrar no reino de Deus. Então, a Bíblia nos apresenta, como nós já falamos, quando nasce da água e do Espírito Santo, nós nascemos no reino de Deus. Então, você vive neste mundo pela fé, sem lidando com as coisas deste mundo. Isso é bem interessante. Isso é algo que dá um sabor totalmente diferente da nossa existência. Isto é, a nossa existência renascida. Não a existência da minha origem. Por exemplo, na minha origem, não estou falando que isso não pode acontecer, claro que pode acontecer. Como sou da Coreia do Sul, ainda tenho hábitos alimentares das comidas coreanas. Hoje no almoço mesmo, almoçamos comida coreana. Comida típica. Realmente hoje foi completamente só dos produtos de origem da Coreia. Lógico, aqui no Brasil tem arroz integral cateto, arroz muti, né, aquele arroz que gruda, também de integral ou de branco também. Então nós fizemos um arroz Unidos Venceremos, só que é integral. E aí um macarrão de batata doce, macarrão meio transparente com outras verduras, legumes, né? E minha esposa também fez uma sopa com inhame, aquela raiz pequenininha, porque tive saudade dessa sopinha que minha tia preparava na Coreia. E também fez com berinjela um preparo bem típico da tradição coreana. Mas uma coisa diferente. Nada de coisa picante que coreanos gostam.
Não tinha nada de picante. Podemos usar todos os produtos criados por Deus para o nosso alimento, não segundo deste mundo, mas sim segundo do reino de Deus. Se não fosse do reino de Deus, se não fosse desse novo nascimento, principalmente a minha esposa usaria tanta coisa ardida, porque ela tem essa cultura coreana, comer coisas ardidas. Eu também gosto de alguma coisa um pouquinho ardida. Mas hoje não havia nada de ardência. Mas que alívio quando não tem ardência na boca. Você sente o sabor do alimento mesmo, não o sabor da ardência. Então, tanta coisa pode mudar, uma vez que você tem esta certeza de que você nasceu da água e do Espírito Santo, não de forma religiosa, mas de verdade. Por isso que eu não canso de falar isto. Eu jamais como alimento de origem vegetal para ter saúde. Muitas pessoas que se tornam enfermos realmente tentam mudar muita coisa. Tenta tirar tudo que é nocivo e introduzir coisa mais saudável. Meus amados, isso é conceito deste mundo. Conceito que Satanás introduziu. Tirar coisa ruim, aí você apresenta, ou introduz coisas boas, com o resultado disto, como o seu esforço, então você espera ter mais saúde. Quem nasce de novo no reino de Deus, sua natureza é comer tudo que é do reino de Deus. Não é maravilhoso? Jesus vai transformar até mesmo seu paladar, seu apetite. Isso não é maravilhoso? Você não precisa fazer aquele tremendo esforço. Puxa vida, por causa dessa maldita doença, agora tem que deixar picanha, tem que deixar queijo, tem que comer esse arroz integral que parece areia. Não é nada disto, mas a transformação que Jesus nos traz, e você aceita, porque o Espírito Santo que convence, o amor nos constrange, então agora é natural que você vai saborear mais do arroz integral do que arroz branco, porque realmente arroz integral, pão integral, tudo que é integral é muito mais saboroso do que tudo que é refinado. Então, veja, saborear e você vivenciar o ambiente do céu é grande privilégio quem nasce da água e do Espírito. Então, o que quer dizer nascer da água e do Espírito? Vamos detalhar o que a Bíblia nos ensina. Nascer da água, claro que pode representar
o batismo, imersão completa do seu corpo na água. Mas antes disto, a Bíblia nos apresenta o que é nascer da água. Então, vamos lá? Nascer da água. Aqui em Efésios capítulo 5, verso 26, mas eu vou ler a partir do verso 25. Maridos, amai vossa mulher como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Jesus entregou pela igreja, o seu corpo. Para que, qual foi a finalidade? Santificasse a igreja, tendo purificado a igreja por meio da lavagem de água pela palavra. Sabe que santificar, purificar por meio da lavagem de água pela palavra. E outro verso que eu vou apresentar, aí nós vamos entender melhor. João 15, 3. Vós já estáis limpos. Veja só. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Como que limpa? Pela palavra. E apóstolo Paulo, em Efésios, o que Cristo fez? Entregando a si mesmo pela igreja para santificar, purificar por meio da lavagem de água pela palavra. Nascer da água, primeiramente significa que você, então, pela palavra que Jesus nos apresentou, seu conceito, sua filosofia muda completamente. Por exemplo, a lei de Moisés, que judeus entendiam na época, e muitas vezes hoje também cristãos entendem meramente a lei de Moisés desta forma. Por exemplo, não matarás. Eu não matei ninguém, então não matei. Mas lá dentro tem ódio, raiva e desprezo por meu irmão. Não adulterarás. Eu não dormi com outra mulher, não. Mas na sua mente tem pensamentos impuros. Seu coração está cheio de pensamentos impuros. Judeus trouxeram uma mulher que foi pega assim no ato, adulterando. E queria matar, queria apedrejar. E Jesus não condenou esta mulher. Todos foram embora. Ninguém teve coragem de atirar a pedra. Veja só, a lei que foi dada para Moisés, que não foi entendida. Por que não foi entendida? Porque não aceitou a palavra de Jesus, palavra de autor. Nascer de novo é isto: receber toda a palavra que Jesus nos deu.
E daí, através desta palavra, nós experimentamos o quê? Como Jesus disse, somos limpos. Isto é, em relação ao primeiro nascimento, nós estamos simplesmente separados. Aquele primeiro nascimento da carne, agora eu não sou mais da carne, mas sim, eu sou santificado, purificado, eu sou espírito, porque eu sou nascido do Espírito. Não é maravilhoso? Eu fico sobremaneira feliz, porque tenho liberdade, tenho vontade livre para receber a palavra de Jesus. E Jesus falou em João capítulo 16. João capítulo 6, verso 63. O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. E também diz, quem ouvir a minha palavra e crê naquele que me enviou, passa da morte para a vida. Sua palavra. Precisamos nascer da palavra. Isso é o significado verdadeiro de nascer da água. Não é meramente ser batizado. Lógico, nascer da água também significa nascer da água do batismo, porque aqui, por exemplo, o Pedro, 1 Pedro, capítulo 3, verso 20 e 21, mostra disto. Os quais, noutro tempo, foram desobedientes quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé. Está falando nos dias de Noé, né? Enquanto se preparava a arca, na qual poucos, a saber, 8 pessoas foram salvos através da água, dilúvio, né? A qual, figurando o batismo, agora também vos salva, não sendo a remoção da imundícia da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo. Você descer nas águas, imersão completa, respiração para, e depois você novamente volta a respirar. Isso é batismo, isso é participar na ressurreição de Jesus Cristo. Você nasce de novo. Isso é uma cerimônia, uma marca que você possui, é coisa viva, porque você experimentou, saboreou. Participar pela fé a morte, sepultamento de Jesus Cristo e a ressurreição de Jesus Cristo. Isso é tremendo. E ao mesmo tempo, a palavra de Jesus, que são espírito e são vida.
toda a sua mente, seu raciocínio, seu conceito é segundo a palavra de Jesus Cristo. Que maravilha, né? Que maravilha. Meus amados, eu fico realmente livre. Experimento isto a cada momento que eu medito na palavra de Jesus Cristo. Liberdade. Porque simplesmente não tem nada o que temer. Satanás traz tantos problemas? Sim, traz. E Satanás vai trazer cada vez mais problemas para que algum de nós caiamos na sua tentação. Que nós esqueçamos que nossa cidadania, nossa pátria está nos céus. Mas não importa. Enquanto você medita a palavra, a lei, o mandamento de Deus, dia e noite, você é bem-aventurado. Você desfruta a vida eterna. E vamos avançar. Hoje tem tanta coisa para falar, mas eu vou ter que pular algumas coisas. Nascer do Espírito. Romanos capítulo 8, verso 2, apóstolo Paulo fala assim: porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Quando você nasce do Espírito, veja só, a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus. Esse Espírito não está fora de Jesus, mas em Cristo Jesus. Isso faz com que nós sejamos libertados da lei do pecado e da morte. Não sermos condenados pela lei da morte, lei do pecado, que Satanás nos introduz. Então, vou apresentar mais versos para nós ficarmos mais firmes. Jesus, em João capítulo 17, verso 17, falou assim: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A palavra de Jesus, palavra de Deus, é a verdade. E esta verdade, esta palavra, santifica cada um de nós. E João 16, verso 13. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. O Consolador, o Espírito Santo, o Espírito da verdade, ou também o Espírito da palavra, que foi concedido depois que Jesus foi para o céu, o que ele vai fazer? Vai nos guiar a toda a verdade. Então, nascer do Espírito
Não é maravilhoso? Não é que você que tem que fazer, tem que procurar saber, não. O Espírito que vai nos guiar para toda a verdade. Isto é, ele nos mantém no reino de Deus. Somente ele. Não existe outro espírito ou outro elemento que possa nos instruir. Por causa disso, meus amados, examinar a palavra de Deus, a Bíblia, sem guia do Espírito Santo, pode levar para tanta teologia que existe hoje no mundo. A partir do mesmo livro, a Escritura Sagrada, tem tantas linhas da teologia, tantas religiões. Por quê? Porque cada um é levado ou guiado por algum espírito, menos espírito da verdade. Meus amados, nós precisamos realmente nascer do Espírito, sermos guiados do Espírito Santo que habita em nós, ouvir sua voz atentamente, a fim de que nós permaneçamos na palavra de Jesus Cristo. Somente o Espírito Santo pode nos ensinar, porque ele não vai inventar uma outra coisa, mas sim, ele vai apresentar tudo que Jesus já apresentou. Tudo que o Pai deu para Jesus, porque Jesus não falou por si mesmo, mas sim, tudo que Pai deu para Filho, então Filho falou exatamente aquilo que Pai deu. E o Espírito Santo também não vai falar por si só, mas só vai falar aquilo que Jesus falou. Por isso que existe esta unidade perfeita. Pai, Jesus e Espírito Santo em unidade, para que nós tenhamos a vida para sempre, vida eterna, através do novo nascimento. Através da ressurreição de Jesus Cristo, nós participamos pelo batismo e agora você é cidadão do reino de Deus. Não é coisa tão simples. Literalmente é simples demais. Agora, quando eu trouxer coisas morais, inimigo gosta de fazer isto, tem tantas e tantas tradições, regras que levam para a pessoa tornar-se legalista. Olhar para os comportamentos, olhar para a aparência, não focar na vida, a vida que Jesus tem, porque ele venceu a morte. A essência é isto, vencer a morte. Qualquer outra coisa não tem nenhuma importância diante de Deus. Vamos ver aqui tem muita coisa para falar, mas eu vou
eu vou tentar resumir o máximo que puder. Jesus falou assim: permanecei em mim. João 15, verso 4, né? 4. E eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Que parábola extraordinária, né? Extraordinária. Nenhum ramo, se não estiver na videira, consegue dar cacho de uva. Óbvio, né? Videira e o ramo, na realidade, é uma coisa só. Mas Jesus comparou. Ele é videira. Somos ramos. Unidade. Por isso que ele pede: permanecer em mim, e eu também vou permanecer em vocês. Uma unidade. Uma vez, diz a história, né? Alguém perguntou: como que isso pode acontecer? Quem sabe não compreendeu perfeitamente essa videira e o ramo, né? Assim, diz que perguntou para Martinho Lutero, o grande reformador. E o Martinho Lutero, então, ficou um tanto pensativo e logo explicou, dando um exemplo. O carvão preto é o carvão. E tem fogo, mas está totalmente separado. Fogo e o carvão são dois elementos distintos. Agora, o carvão entrou para o fogo e o fogo chegou no carvão. Como que chama isto? A brasa? Chama-se brasa? O que é brasa? É o fogo ou é carvão? É uma coisa só, né? Carvão com fogo. Carvão está no fogo ou fogo que está no carvão? É brasa. É unidade. Você e Jesus é uma unidade. Eu e Jesus é uma unidade inseparável. Por que é inseparável? Porque o amor de Jesus nunca nos separa. Mesmo a morte não pode separar deste amor de Jesus Cristo. Assim diz o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 8, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo. Não é tremendo, meus amados? Isso não nos dá tanta força e exercer a nossa vontade livre para nascer da água e do Espírito Santo? Mudar a nossa natureza, mudar a nossa cidadania. Meus amados, eu não tenho palavras para descrever a vida tão simples que estou desfrutando aqui na roça da Bahia. Não tem nada de luxúria, não tem nada que antigamente eu dava valor. Tudo é simples, tudo. Para o olhar de algumas pessoas, podem parecer: que pobreza, coitado.
Mas, meus amados, coisas simples que Deus nos proporciona é simplesmente extraordinário. O ar muito mais puro do que das cidades. Água cristalina, sem sabor, sem odor. Aquele silêncio que, olha, sinceramente é um silêncio tremendo. Coisas realmente é indescritível. Isso em termos de coisas materiais. Mas por quê? Exercendo a vontade livre, compreendendo a palavra de meu Salvador Jesus Cristo, que Espírito Santo me guiou, fizemos esta escolha. Porque nasci no reino de Deus. Queria desfrutar mais de perto, real mesmo, o reino de Deus. Tudo que veio na minha cabeça, o reino de Deus aqui na terra, é o jardim do Éden. Então, imitar o jardim do Éden. Tem tanta abundância. Hoje, fui numa roça pouco distante da casa, aí eu vi 3 pés de abacate, ainda com abacate, que aqui nesta região, praticamente em mês de agosto, não tem mais abacate. Mas achei nos 3 pés. Colhi, daqui a alguns dias vai ficar pronto para comer, de graça. Realmente é maravilhoso, meus amados. Tudo que Deus nos preparou. E assim permanecer em Jesus Cristo. E Ele nos permanece. Esta unidade, vamos ver como que isso acontece. Espera aí, deixa eu ver no verso. Espera aí. Eu me perdi falando da roça. Tudo bem. Vamos para o próximo. Coisa maravilhosa é que o Espírito Santo, apóstolo Paulo em Hebreus 8 fala assim: porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz Jeová. Na sua mente imprimirei as minhas leis, também sobre o seu coração as inscreverei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Que maravilha, né? Jeová vai imprimir na nossa mente as suas leis. Para o nosso coração vai escrever. É aliança. Qual é meu papel? Concordar. Exercer a vontade livre, concordando. Simples. E aí, sabe o que acontece?
Aham. Deixa eu ver. Agora tô meio perdido, porque aqui, agora eu não estou lembrado, desculpe, mas sabe como que Jesus falou? Através de amar. Jesus permaneceu no Pai por guardar os seus mandamentos. O que quer dizer? Jesus amou o mundo sem colocar nenhuma condição, porque permaneceu no Pai. E ele então nos admoesta: olha, vocês também permanecem em mim, guardando meus mandamentos. Qual é o mandamento? Amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. E este amor vai estar imprimido aqui, está escrito no meu coração. Essa é a aliança que Deus fez conosco. Então, Pedro, vamos finalizar, né? Pedro, sabe o que ele fala? 1 Pedro, capítulo 4, 11. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Meus amados, o que a mão direita faz, a mão esquerda nem sabe. Porque Jesus que está fazendo. O eu, não existe o eu, mas só existe Jesus. Os que nascem novamente e que nascem no reino de Deus e a cidadania é do céu, viver assim. Isso não é um grande privilégio? Isso não nos proporcionará uma felicidade, um bem-estar indescritível? Você está convidado para participar desta grande alegria, júbilo. Aleluia. Vamos agradecer. Pai nosso que está nos céus, o que o Senhor nos preparou e também o que Jesus fez por nós é que nenhuma mente humana já imaginou. Fez com que nós vivêssemos com uma satisfação plena, nada faltando, tudo suprido, porque seu Espírito está conosco. Nossa cidadania está nos céus. Nós somos do seu reino. Queremos agradecer simplesmente. E, através da vontade livre, também a palavra permanecendo em nós, amar nossos próximos
como a nós mesmos, como Jesus nos amou e entregou a si mesmo. Rogamos estas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Até a próxima.